Eu sou o Dr. Antônio Schutz. Nesse vídeo eu comento acerca de uma também esdrúxula decisão do Superior Tribunal Federal, emanada pelo julgamento do ministro Dias Toffoli, a respeito da anulação da dívida bilionária que a JF, para quem não sabe, a JF é detentora da JBS, daquelas empresas envolvidas na Lava Jato, e que assinou um acordo de leniência com o Ministério Público Federal, se comprometendo a pagar uma dívida de 500 bilhões de reais, e que teve, mais recentemente, essa dívida anulada pelo ministro Dias Toffoli. Como vocês sabem, eu considero o meio acadêmico e o meio jurídico, eles bastante semelhantes relativamente à forma de ingresso, e até mesmo muitos integrantes do judiciário brasileiro, eles são professores universitários, ou seja, eles tomam parte dessa casta perdulária de funcionários públicos que recebem 2 salários do serviço público, ou seja, como o salário do judiciário mais o de professor universitário. E também a forma de ingresso, os concursos relacionados a esse ingresso também são bastante semelhantes. A prova didática para ingresso no meio acadêmico é bastante semelhante o que ocorre, a manipulação que ocorre relativamente à prova de sentença para o ingresso dos doutos magistrados. Isto posto, essa decisão vem ao encontro de mais 2 decisões que eu comentei aqui em vídeos anteriores, sendo que uma delas diz respeito a mim, qual seja o meu pedido de reintegração ao Serviço Público Brasileiro, que teve inicialmente a tutela antecipada negada por um desses ordinários imbecis acertadores aí da primeira instância, que hoje se encontra no Tribunal de Recursos em Porto Alegre, em que ele considerou meu pedido de tutela antecipada, negou esse pedido de tutela antecipada com a afirmação de que ele não via no meu reingresso uma das maiores autoridades mundiais em patologia oral, patologia bucal, uma das maiores autoridades brasileiras em patologia oral, patologia bucal, uma das maiores titulações aqui da Universidade Federal de Santa Maria. Ele não via a fumaça do bom direito em me reintegrar em decorrência de um processo administrativo fraudulento a que eu fui submetido, inclusive o grupo esse que orquestrou toda essa minha demissão, essa fraude que ocorreu no meu processo demissionário, teve como integrantes o grupo desse candidato aí pelo PDT agora ao pleito municipal de 2024. De maneira que, apesar disso, e dessa semelhança entre o judiciário e o meio acadêmico, eu vislumbro no meio acadêmico uma vantagem, porquanto usualmente os concursos públicos eles são fraudulentos, ou seja, o chefe do departamento ele usualmente quer empregar a sua amante, a sua mulher, o filho do amigo, mas ele tem a postura de não se envolver nesse tipo de caso, ao contrário do que ocorreu com Dias Toffoli, com o ministro, o outro ministro Dias Toffoli, em que a dívida bilionária da JF foi anulada, tendo como o grupo de advogados que defendeu essa JF a esposa do ministro. Ou seja, ao anular essa dívida bilionária, esse grupo de advogados, dos quais tem como integrante a esposa do ministro Dias Toffoli, Roberta Rangel, recebeu cerca de 5% desse valor, ou seja, 25 milhões de reais. Entretanto, o que causa estranheza nessa anulação dessa
dessa dívida bilionária da JF é o fato do ministro não ter ter declarado impedido. A exemplo do que ocorre no meio acadêmico, onde a troca de favores, esse tipo de favor aí é concedido aos amigos. Não, o ministro ele julgou e ao anular a dívida, a esposa dele foi beneficiada, o grupo em que a esposa dele, a advogada Roberta Rangel, integra, foi beneficiada, recebeu 5% desse valor, ou seja, aproximadamente 25 milhões de reais. É isso que ocorre com o perdulário judiciário brasileiro. E eu ressalto ainda o meu processo demissionário, cujo julgamento definitivo do meu processo, do meu pedido de reintegração à Universidade Federal de Santa Maria aqui, teve como julgadora uma juíza em primeira instância, que hoje também estranhamente se encontra no Tribunal Federal de Recursos aqui de Porto Alegre, em que ela, recém-formada ou cursando o curso de especialização em Direito aqui na Universidade Federal de Santa Maria, pretendia ingressar nessa casta perdulária de funcionários públicos que recebem 2 salários, ela reiterou o que o ordinário imbecil, aquele juiz de primeira instância falou, que não via na minha reintegração a fumaça do bom direito, e acrescentou mais, que segundo ela, o meu processo demissionário atendeu aos princípios da legalidade, da moralidade e, dentre proporcionalidade, vejam bem, proporcionalidade, na aplicação da pena de demissão. Então, são essas coisas que parcialmente explicam por que os caras fizeram aquilo que fizeram no Superior Tribunal Federal aqui em Brasília. Então é preciso refletir bastante acerca da anulação dessa multa bilionária por um integrante do Judiciário, um membro do Tribunal Superior Federal, TSF, cuja esposa foi beneficiada por essa anulação.